Olá, eu sou o Glauber, trabalho na imagem com o governo federal. Estou aqui hoje para apresentar o Washington Luque, o diretor de engenharia da Valec, nosso cliente, para que ele possa mostrar como a Valec está se utilizando da tecnologia GIS e BIM para melhorar os seus processos operacionais e de gestão. Luque, muito obrigado por compartilhar sua experiência conosco. A tela é toda sua. Olá pessoal, é um prazer muito grande estar participando do Gov Summit promovido pelo Grupo Imagem. O meu nome é Washington Luque e eu sou o diretor de engenharia da Valec. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a integração do BIM mais GIS, empregado na Valec, o case da Valec. Bom, algumas iniciativas importantes implementadas na própria Valec. A integração do BIM mais GIS com a utilização do BIM 360 da Autodesk mais a plataforma do próprio ArcGIS. No final eu vou apresentar aqui um sistema que está em desenvolvimento na própria Valec, que é um sistema de informações da diretoria de engenharia que envolve as duas tecnologias, tanto o BIM como o GIS. Um aspecto bastante importante com relação à tecnologia BIM e GIS é como as duas tecnologias se interagem. O que liga uma tecnologia BIM com a tecnologia GIS? É a letra I, que é a informação. Então, a gente tem que dar bastante enfoque e bastante importância com relação ao tratamento das informações, tanto no sistema de BIM como no sistema de GIS. Como vocês podem ver na imagem ao lado, nós temos várias camadas de informações. Imagens aéreas, redes de água, redes de esgoto e edificações em 3D. Essas informações elas já são nativas no sistema de GIS. A inovação é como a gente faz a integração dessas informações com os sistemas BIM. E a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. Então, o que acontece? Num sistema GIS, as informações são bidimensionais, de forma geral. Num sistema BIM, ele já nasce, o projeto e a obra nasce em 3D. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a integração dessas camadas de informações de GIS com as camadas de informação dos sistemas construtivos de BIM. Então, por exemplo, eu tenho um prédio que ele foi criado com sistemas BIM. Nos sistemas BIM, as informações elas já nascem num ambiente tridimensional, em 3D, mas são compostas por camadas. Como a gente pode observar, nós temos vários aspectos ali que montam um projeto em BIM. Então eu tenho a parte da arquitetura, tenho a parte da estrutura, tenho a parte de projetos de instalações elétricos, hidráulicos e assim por diante. Esses subsistemas eles compõem camadas de informação. Ou seja, a ligação do sistema BIM com GIS são feitas por camadas de informação. Só que agora, as camadas de informação BIM, que são originárias de sistemas tridimensionais, vão se juntar a um sistema bidimensional que é caracterizado pelo sistema GIS. Nesse outro slide, nós temos a integração de um sistema BIM com o sistema GIS. Então a gente observa que a gente tem um mapa e temos as construções em cima do mapa. Observe que as construções são tridimensionais. A partir daí, há uma integração dos sistemas e dos bancos de dados que regem os dois sistemas, tanto o BIM como o GIS. Uma outra inovação que a gente está procurando fazer é o lançamento aqui do I ao cubo. Ou seja, o que liga o BIM com o GIS? É a letra I, que é a informação. O outro I é o I da engenharia, claro que em espanhol, Para a minha teoria funcional eu tive que botar em espanhol. Então ficou I ao cubo, ou seja, eu tenho a informação do BIM, tenho a informação do GIS e entrou a informação da engenharia. A informação da engenharia ela vai definir os processos de trabalho da organização, no caso da Valec. E isso é bastante importante para qualquer organização. Hoje nós temos tecnologias bastante avançadas, tanto para BIM como para GIS, que fazem a interação das informações, mas nós precisamos atrelar ao processo. Nessa linha é que a Valec está trabalhando atualmente, de ligar as informações de BIM com GIS atrelados aos processos de trabalho da própria Valec. Para isso, nós estamos contando com a colaboração com a UNB, Universidade de Brasília, onde a gente está fazendo um termo de cooperação justamente para fazer um estudo da integração dos dois sistemas, tanto o BIM como o GIS. Cabe destacar aqui que na Valec o sistema GIS é bastante avançado, nós utilizamos lá a plataforma ArcGIS bastante tempo, A Valec é referência na parte de GIS para sistemas
ambientais, controles de obra, assim por diante, né? Então, determinação de faixa de domínio, né? Caracterização de áreas a serem desapropriadas e, inclusive, a avaliação de imóveis, né? Então, a Valec é bastante avançada nessa área e nós já utilizamos bastante essa tecnologia. O que nós estamos fazendo agora é o contrário. Ao invés de implementar o BIM, né, com o GIS, nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos, a partir da tecnologia GIS, incorporando o BIM. É isso que nós estamos fazendo. E é um desafio bastante grande, porque tanto no Brasil como no exterior, essa integração está se iniciando, né? Existe uma iniciativa bastante grande com relação a BIM na área de edificações. Mas para a área de infraestrutura, isso é um assunto bastante incipiente. Ainda mais quando nós vamos fazer a integração de BIM com o GIS. Na minha visão, obras de infraestruturas precisam e necessitam, né, das informações geográficas. Não tem como eu fazer um projeto de infraestrutura sem eu conhecer o terreno. Então isso é bastante importante e a gente ressalta isso, né? Para qualquer tipo de obra, principalmente as obras de infraestrutura, nós precisamos de conhecimento das informações de terreno, né? Temos informações que estão no terreno, são próprias de terreno, por exemplo, elevações, rios, estradas, né? Outras localidades, áreas de proteção ambiental e assim por diante, né? As obras de infraestrutura, de modo geral, elas são bastante extensas, então são obras lineares, né? Então, as informações que são fornecidas pelo mapeamento GIS, elas são condicionantes bastante importantes para projetos, principalmente na nossa área da Valec, que nós trabalhamos com projetos de ferrovias. Atualmente, nós estamos trabalhando em dois grandes projetos, dois grandes empreendimentos. Um é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, conhecido como FIOL, e o outro grande empreendimento que vai se iniciar a partir do ano que vem é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, conhecido como FICO, né? Principalmente para as obras da FICO, nós vamos utilizar já um projeto piloto, né, para fazer o acompanhamento de obras, já utilizando a tecnologia BIM e GIS ao mesmo tempo, né? Então é um destaque bastante importante, né, e vai servir de referência até para a infraestrutura nacional, né? Nesse aspecto ali, cabe destacar que o próprio Ministério da Infraestrutura lançou uma portaria nesse ano, né, colocando o BIM como um projeto prioritário da própria pasta do Ministério. E é interessante que, além do Ministério, foram incluídas todas as vinculadas do Ministério. Entre elas, a gente pode destacar a Valec, o DENIT, né, a Secretaria de Aviação Civil e outros, inclusive as próprias agências, né, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANAC, entre outras. Então, é um avanço bastante importante para a divulgação do BIM no Brasil. Nós temos essa visão e nós acreditamos que, com a iniciativa da Valec, né, de fazer a integração de BIM com GIS, isso vai se alastrar para as outras vinculadas do Ministério, né, que já tem trabalhos bastante importantes. O DENIT já vem trabalhando num projeto chamado ProArt, que é a recuperação de pontes, né? A Secretaria de Aviação Civil tem trabalhado nos aeródromos, né, em projetos de aeródromos, e as Forças Armadas, né, o Exército, Marinha e Aeronáutica, também tem trabalhado em projetos de edificações. Cabe ressaltar aqui que o Exército já possui um sistema que trabalha com BIM e GIS integrado, né? Nós tivemos a oportunidade de participar desse projeto, né, que fiquei 5 anos nesse projeto, enquanto eu era oficial da Ativa, em que nós conseguimos fazer a gestão de todas as benfeitorias do Exército, utilizando um sistema GIS e o sistema BIM, né, para controles de obras. A nossa intenção atual é fazer o mesmo movimento, né, mas agora utilizando as grandes plataformas, né, de nível mundial, tipo Autodesk e a Esri, no caso o ArcGIS, para ter o mesmo resultado. Nós acreditamos que com a união da Autodesk e da Esri, a Autodesk com a tecnologia BIM e a ArcGIS, né, com a tecnologia GIS, nós vamos ter um resultado bastante importante. Até porque isso já foi feito e nós acreditamos que é possível, né, a realização desse feito. Agora, sim, é possível, mas não é fácil. Por isso que a gente está fazendo um acordo com a própria Universidade de Brasília para a gente desenvolver, né, um sistema que integre as duas tecnologias, tanto o BIM como o GIS, né? Então, é possível, mas não é fácil, né? Mas a gente está trabalhando nisso e nós acreditamos aí que num espectro bem curto,
menos de um ano, a gente já tenha resultados bastante expressivos. Mas nessa fase inicial, nós estamos dando uma ênfase, como eu já destaquei, na parte de GIS, porque a Valec é bastante avançada nessa parte de GIS, com o uso do próprio ArcGIS. Né? Agora nós vamos trabalhar na modelagem de projetos, utilizando as plataformas da Autodesk, na execução de um projeto, por exemplo, projeto geométrico, drenagem, assim por diante, para a parte de ferrovias. O próximo passo é como a gente junta os dois mundos, tanto o mundo de projetos, né, executados com a plataforma da Autodesk, com os projetos, né, e os trabalhos que a gente vem desenvolvendo com o sistema GIS por meio do ArcGIS. Aqui um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção e que pode servir de base para outros órgãos que queiram implementar o BIM nas suas organizações. Né? Hoje se fala de muito sobre BIM, né, e há uma confusão de conceitos. Né? Então a sugestão que nós damos, uma vez que a gente já empregou isso tanto no Exército como no DENIT e estamos empregando agora na Valec, pode ser utilizado por outros órgãos também. Aqui a gente colocou 3 níveis de BIM, né? Então nós colocamos um nível estratégico, no tático e no operacional, né? O que significa e para que serve isso? Né? Dependendo do BIM, dependendo do nível com quem você está conversando, né, o discurso muda um pouco. Né? Então, quando a gente está num nível de diretoria, de modo geral, eu não preciso saber exatamente a operação de uso de um software, né? Mas eu tenho que entender quais são os benefícios que a utilização de tecnologia traz para a organização. Então, é por isso que é importante uma divisão. Aqui a gente está colocando no nível de governo federal. Né? Então, nós temos a oportunidade de participar da Frente Parlamentar do BIM, né, onde eu sou o coordenador executivo da Frente Parlamentar do BIM. Então a gente divulga e fala com as organizações, com as entidades de classe, assim por diante, os próprios parlamentares, do que seja BIM. De um modo geral, né, o parlamentar ele não sabe operar um sistema, mas ele acredita que esse sistema vai trazer grandes benefícios, né? Mostra transparência nas compras públicas e assim por diante, tá? Então, no nível estratégico, para dar um exemplo, o que nós temos aqui? Né? O nível estratégico trabalha com políticas e diretrizes, né? Como exemplo, o que é política e diretriz no nível do governo federal? Né? São leis, decretos e portarias. Né? Nesse ínter aí, nesse meio, o que aconteceu? Já existem decretos que já foram lançados, um deles é o próprio decreto da estratégia BIM-BR, né, que define quais são as regras de implantação do BIM no Brasil. Lá dentro dessa estratégia BIM-BR foram definidos 3 grandes marcos, um para 2021, 24 e 28, ou seja, a implementação do BIM vai se dar ao longo de 10 anos. Né? E essa estratégia BIM-BR, ela foi inicialmente planejada para 3 grandes programas. Um deles é o programa do ProArt, do DENIT, como eu já citei. O outro programa é da Secretaria de Aviação Civil, com os aeródromos, e o outro programa são das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Né? Esses 3 programas, eles estão seguindo fielmente a estratégia BIM-BR. Qual foi o objetivo do governo em fazer isso? E estimular que outros órgãos também adotem, né, a utilização do BIM. Né? Com relação à gestão, ali no nível tático, né? O que nós temos ali e chama atenção? No nível tático, a gente trabalha mais com processos, né? Processos de projeto e processos de trabalho. Como resultado disso, né, nós temos normatizações em BIM, né, e alguns guias em BIM bastante importantes que já foram lançados no Brasil. Nós temos os guias do MDIC, o guia da ASBEA, né, o guias da CEBIC, Câmara Brasileira da Construção, né? Então são guias bastante importantes e que direcionam o uso do BIM e como a gente vai trabalhar com essa nova tecnologia ao longo desses 10 anos. Né? Outra ação bastante importante são com relação à normatização, né? Que é as normas da ABNT. A ABNT tem trabalhado, né, no sistema de classificação da informação e isso é bastante importante, porque computador entende número e nós precisamos dar um número para cada objeto que a gente trabalha. De uma forma geral, é fácil de entender, mas difícil de fazer. Né? Então a gente entende que é importante, mas a execução disso não é tão fácil. Né? Por quê? Porque o BIM, de um modo geral, ele implica numa mudança de cultura de fazer projetos. Né? Do modo geral, então, por exemplo, pegar um projeto de edificações, né? Que eu tenho um projeto de arquitetura, projeto elétrico, estrutural, né? Tenho orçamento, planejamento de obra. Né? Quais dessas fases é a mais importante? Eu vou responder qual que é. É aquela que o profissional executa.
Então, se eu tenho um arquiteto, faz o projeto de arquitetura, né, o projeto mais importante é o projeto de arquitetura. Se tem um calculista que faz o projeto estrutural, o projeto mais importante é estrutural. O BIM, da forma que ele nasceu, né, ele trabalha de forma colaborativa. Né? Eu digo assim, os sistemas BIM são colaborativos, quem não colabora são as pessoas, tendo em vista que entra o aspecto pessoal de projeto. Né? Então, isso é bastante complicado da gente fazer, porque eu tenho que mudar a cultura, a maneira de se fazer projeto, e isso não acontece de uma maneira tão rápida. Né? Com relação ao último item aqui, que a gente está chamando a atenção, é na parte de gerenciamento, fica mais na parte operacional, né? Em que, sim, entra na parte de tecnologias, ferramentas de trabalho. Aí eu tenho a utilização de software. Então, o que acontece? Em se tendo software, não quer dizer que você está implantando BIM, você está tendo um software. Né? Então, para que a gente tenha sucesso na implementação tanto de BIM como de GIS, e ainda piorando a situação de BIM com GIS, né, nós temos que seguir, né, a nossa orientação é seguir essa estratégia de 3 níveis. Um nível estratégico, um tático e um operacional. Dependendo do que a gente está conversando sobre esse assunto, né, a gente modifica o discurso. Claro, se eu for falar no nível operacional, eu vou falar de um software específico, né? Das operações, das propriedades de um software específico, tipo Civil 3D, ArcGIS, assim por diante. Né? Mas existe, antes disso, um processo de utilização desses softwares. Né? Nós temos a tecnologia, mas eu preciso do processo. Aí que foi aquela ideia do I ao cubo. Né? Nós temos os 2 Is, do GIS e do BIM, está faltando o I, que é o I de engenharia, que entra o processo. Isso é bastante importante. Só que antes do processo, eu tenho que saber quais são os objetivos a serem atingidos pelas organizações. Por isso que entra a política. Né? E tem que estar bastante alinhado, né? com relação a esse aspecto. Né? Dando um exemplo básico, assim, simples. Quando a gente vai conversar, por exemplo, com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura ou o próprio ministro Tarcísio, né, a gente está num nível muito alto, um nível estratégico. Né? Então lá, quando a gente discute algo nesse sentido, é nível PIB, que é o nível de ministério que envolve, né, todas as outras organizações do país, todos os outros ministérios, assim por diante. Então, a conversa mudou, tá certo? Então é importante a gente saber em que nível que a gente está conversando de BIM e agora com a integração de GIS que vai entrar na mesma rodada, porque agora as duas tecnologias vão andar junto, né? As informações são integradas, né, tanto com a tecnologia BIM como a tecnologia GIS. Isso é bastante importante de chamar a atenção. Aqui, nós vamos passar agora um vídeo, né, onde a gente vai mostrar o que está sendo desenvolvido dentro da Valec. Né? Então, nós chamamos o sistema de CID, Sistema de Informações da Diretoria de Engenharia. Nesse videozinho, né, mostra de uma forma bastante geral o que está acontecendo, né? A parte de integração de BIM com o GIS. Então, eu vou passar o videozinho agora. O Sistema de Informação da Diretoria de Engenharia foi criado para proporcionar uma melhor gestão dos empreendimentos da Valec. O sistema traz informações georreferenciadas e interativas que podem ser facilmente observadas por meio de mapas e painéis, permitindo de forma rápida e atualizada o acompanhamento das ações realizadas pelas mais diversas áreas da empresa. Agora, técnicos e gestores da Valec vão utilizar o sistema contando com sua colaboração e eficiência no desenvolvimento dos projetos, combinando o poder do mapeamento BIM e GIS. Isso vai permitir, por exemplo, que o usuário, independentemente do nível de acesso, possa avaliar qualquer informação em qualquer lugar, saindo da era das intermináveis folhas de papel, planilhas de Excel e dados espaciais não estruturados, para a era da tecnologia e do digital. E muito em breve, com capacidade para ser ampliado a outros tipos de projetos. Com o sistema, a Valec dá o primeiro passo para o futuro: gestão eficiente de projetos e tomada de decisão robusta, que vai da licitação às licenças necessárias, do projeto à execução.
Como vocês podem observar no vídeo que a gente passou agora há pouco, né, o BIM mais GIS pode ser resumido na aplicação do Uber, por exemplo. Né? Então, no nosso dia a dia, a gente já utiliza o GIS, às vezes sem saber que ele é GIS. Né? Então, por exemplo, quais são as informações necessárias e mínimas ali que eu preciso para chamar um carro, para identificar um carro do Uber? Né? O objetivo do Uber é levar o passageiro de um ponto A para um ponto B. Né? Mas tanto o passageiro como o motorista, ele tem informações mínimas, né, para executar essa tarefa. Né? Então, eu preciso saber do quê? Da placa do carro, da cor do carro, nome do motorista, né? Inclusive tem a questão do tempo, né? Quanto tempo eu levo de deslocamento de uma região para outra. Então, observe que a aplicação do GIS puro, né, a gente já está utilizando com a utilização do Uber. Agora vamos fazer uma vinculação, né, da integração de BIM com o GIS. Então, por exemplo, quando o carro sai de um ponto A para um ponto B para pegar um passageiro, né, qual é o tipo de sistema de amortecimento que o carro tem? Né? Qual é a marca do pneu que o carro tem? Qual é o tipo de motor que o carro tem? Eu não preciso saber dessa informação porque o Uber só precisa saber o mínimo, né? Que é o motorista, né? O tipo, a placa do carro e assim por diante. Né? O que acontece? Onde que está a interação do BIM? Onde estaria a interação do BIM aí? A interação do BIM está no projeto do carro. Né? Então, quando a gente pede um Uber, eu não peço o projeto do carro que eu estou andando. Né? Eu não peço lá qual é a marca do amortecedor, qual é a marca da roda, assim por diante. Onde é que estão essas informações? Estão no projetista, na montadora. Né? Então, qual é a integração que nós temos de GIS com BIM? O GIS está se utilizando daquele Uber, daquele carro, agora eu preciso e necessito das informações do carro. Né? Nós sabemos que existem, porque senão não ia existir carro. Né? Então existia um projeto e esse projeto deu origem ao carro. Esse projeto que deu origem ao carro é o BIM. É essa que é a analogia que eu acho interessante de a gente fazer uma ligação. Então, de um modo geral, hoje, a gente já faz esse uso de BIM com GIS intuitivamente. Uma outra coisa importante aqui a chamar a atenção é o seguinte: as informações, né, de BIM e GIS, né, nós precisamos identificar, e nós temos vários usos para BIM. Né? Então, eu posso usar o BIM para levantar custo de um projeto, pode usar o BIM para fazer o planejamento de obra, né? Mas de uma forma geral, o BIM, nós seguimos um ciclo, né? Um ciclo de vida ali da construção. Então nós temos ali a parte do planejamento e projeto, nós temos a parte de obra e nós temos a parte de manutenção e operação. Né? Nessa questão de manutenção e operação, um dos grandes usos é o gerenciamento dos facilities. Né? Em prédios, todo mundo entende o que é facility em prédio. Né? Então ali nós temos as redes de água, redes de esgoto, sistemas elétricos, assim por diante, né? Para fazer o gerenciamento do prédio. Agora, como é que eu vou fazer o gerenciamento de um facility de uma obra de infraestrutura? Então, por exemplo, uma rodovia. Quais são os facilities de uma rodovia? Né? Pode ser o sistema de drenagem, né, com destaque ali para obras de artes especiais, como pontes, né? Pode ser os bueiros, assim por diante e tal. Né? E esses sistemas eu preciso ter um controle do que eu tenho, porque como é que eu vou fazer gerenciamento de uma coisa que eu não sei nem onde está? Né? Então eu sempre costumo dizer assim, quando o carteiro conseguir entregar uma carta para o bueiro, é porque o sistema está georreferenciado. Né? O bueiro hoje não tem CEP. Né? Ele tem uma coordenada geográfica. Então, essa coordenada geográfica que teve origem num sistema GIS. Então, eu tenho que ter uma integração, né, desse bueiro que está na obra, que ele foi executado a partir de um projeto que está em algum lugar, né, e colocado naquela coordenada geográfica. Então, o gerenciamento de facility, se a gente não utilizar um sistema GIS integrado ao BIM, eu não vou conseguir, né, gerenciar o que eu tenho com relação a rodovias ou ferrovias ou qualquer tipo de obra de infraestrutura. Né? Esse é um ponto bastante importante. Bom, pessoal, estamos chegando no final da nossa apresentação e agora vou apresentar o slide que a gente sempre coloca em todas as apresentações que a gente comparece. Né? Pensa grande, começa pequeno, mas anda rápido. Né? Esse é um slogan que a gente usa em todas as apresentações, né, para dar um incentivo para todas as organizações. Né? É um destaque que posso falar aqui com relação ao sistema Opus, onde a gente participou, né, da execução desse sistema lá no Exército. Quando nós iniciamos, né, o pessoal achava que a gente estava assim, viajando. Né?
Mas hoje é um sistema que, se não for utilizado pelo Exército, ele não consegue fazer o controle das obras. Na ocasião, e quando nós começamos a trabalhar nesse sistema, foi em 2006, né? Não tinha essa integração que a gente tem hoje aí de Uber, né? Então foi uma grande evolução na ocasião, né, para a integração dos sistemas GIS com sistemas BIM. Né? Então hoje lá já é uma realidade e o Exército é uma referência tanto nacional como internacionalmente. O que a gente está procurando fazer agora, e principalmente na Valec, é seguir os mesmos passos que nós já fizemos no caso do Exército. Né? E essa parceria da ArcGIS com os sistemas e plataformas da Autodesk vão proporcionar, né, grandes resultados, tendo em vista que a gente já teve essa experiência no Exército. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa apresentação e foi um grande prazer poder participar do Gov Summit promovido pelo Grupo Imagem neste formato, nesta edição. Muito obrigado e até a próxima.